Glória a Deus, eu vou saúdo com a santa paz do Senhor. Glória a Deus, vamos estudar a lição de número 6, lições bíblicas. Essa revistinha aqui, ó, Betel, os discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Lição de número 6, 8 de fevereiro de 2026. Título da nossa lição: Oração, uma disciplina indispensável aos discípulos de Cristo. A oração, uma disciplina indispensável para os discípulos de Cristo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, dar um joinha aí, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Vamos tratar hoje de oração, amém? Nós temos aqui o textual e a verdade aplicada. O textuário está em Hebreus, capítulo 4, versículo de número 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus, capítulo 4, versículo de número 16. A nossa verdade aplicada, para perseverarmos até o fim, é indispensável cultivar uma vida de oração em harmonia com a palavra de Deus e a ajuda do Espírito Santo. Amém, igreja? Então, interessante que esse texto áureo aqui, eu fui meditar um pouquinho no texto áureo, e nós vamos compreender que esse texto áureo vai falar aqui a exortação à igreja em virtude de termos Jesus como nosso sumo sacerdote. O ponto aqui que nós vamos destacar aqui no nosso texto áureo, que eu meditando aqui a gente conseguimos compreender, devemos nos aproximar de Deus com confiança. Nós vamos perceber a palavra grega aqui, paresia, que é traduzida aqui por confiadamente, né? Ela é uma palavra que é traduzida por confiadamente. Significa com ousadia, liberdade de expressão e ausência de medo. Esse é o significado do nosso texto áureo. Amém, igreja? E aqui a verdade placa, como diz, para perseverarmos, significa que você tem que perseverar até o fim. É indispensável cultivar uma vida de oração. O discípulo tem que ter uma vida de oração. Em harmonia, tem que estar em harmonia com o quê? Com a palavra de Deus. E ajuda do Espírito Santo de Deus. Os objetivos da lição: ressaltar que Jesus nos deixou uma oração modelo, saber que Deus sabe do que precisamos antes mesmo de falarmos, reconhecer que o avivamento é resultado da oração. O que eu achei interessante é esse ponto de número 2 aqui, saber que Deus sabe que precisamos antes mesmo de falarmos. Então, aí eu me perguntaram, mas por que você ora se Deus sabe de todas as coisas? Eu oro, nós oramos, porque nós confiamos em Deus. Ele sabe de todas as coisas? Sim, Ele sabe de todas as coisas. Mas nós vamos perceber que a oração é um dever, é uma obrigação na vida do discípulo. Se você é um cristão, eu tenho certeza, você é um cristão convertido, nascido de novo, a oração, ela faz parte de um dever do cristão. Amém? Nós vamos perceber que em Mateus, capítulo 4, nós tratamos disso, que Jesus venceu. Como que Jesus venceu o inimigo? Ele estava 40 dias jejuando, orando e buscando a palavra. Ele estava, né, que eu falo, o pilar do crente. Oração, jejum e palavra. Então, como é que você vai vencer o inimigo? Então, nós vamos aprender Jesus, o nosso modelo. Jesus como modelo de oração. Os textos de referência estão em Mateus, capítulo 6, versículo 5, 6, 7, 8 e 9. Nós vamos tratar muito desse versículo. Eu estava lendo a revista e alguns pontos, nós vamos voltar aqui nesse texto de Mateus, capítulo 6, versículo 5 até o 9. Eu vou ler para a igreja. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar
em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora o teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê secretamente, te recompensará. 7. E orando, não useis de vã repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Mas não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vós pedirmos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então nós vamos ver um modelo de oração. Jesus traz aqui um modelo, que é a oração do Pai Nosso. Jesus disse, você pode chamar Deus de Pai. Você tem um Pai. Talvez você não tenha um Pai mais presente, um Pai, mas você tem um Pai espiritual. Jesus Cristo é o nosso Pai. Glória a Deus. Então, nós vamos tratar muito, né, desse texto aqui. E nós já vamos trabalhar nele. Esse texto de referência, que está em Mateus capítulo 5, dos 5, 6 até o 9. Nós vamos ressaltar que Jesus nos deixou um modelo de oração. Ponto número 1. A verdadeira espiritualidade em relação a Deus, vida de oração em secreto. Olha o texto de referência que vai falar, né? E quando orareis, não sejais como os hipócritas, pois que comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Olha o 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora o teu pai que está em secreto, e teu pai te vê secretamente, te recompensará. Em primeiro lugar, o cristão é alguém que ora. Não combina um crente, um cristão que não ora. Isso não combina com a vida do crente. O cristão, ele é conhecido porque ora, porque fala com Deus. Está em 6, versículo de número 5. Então, Jesus vai estar querendo dizer, mas tu, quando orares. Então, o primeiro ponto aqui, o crente é conhecido porque ele ora. Não há cristianismo verdadeiro sem oração. Não há. Não tem como existir. Segundo lugar, um cristão que não ora para chamar a atenção para si. Um cristão que não ora para chamar a atenção para si. Porque a oração ela é endereçada a Deus. Então o cristão não ora para chamar a atenção para ele. Porque a oração ela é endereçada ao Pai. Ela é endereçada a Deus, ao Todo-Poderoso. Ponto 3. Um cristão verdadeiro não imita os hipócritas. Vamos ler o 7? E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem são ouvidos. Mas não assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vós pedir. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Então, nós não podemos orar como os hipócritas. A oração, o que é uma oração? É uma conversa íntima com o Pai. Ponto de número 4. Um cristão não imita os pagãos, multiplicando palavras vãs, repetições. A oração do cristão são medidas pelo quê? Pela sinceridade. E não pela sua duração. Então, só nesse ponto aqui de referência, nós percebemos aqui 4 lições importantes. Qual foi a primeira lição, irmão? Que a primeira lição foi que um cristão é alguém que ora. Segunda lição, segundo lugar, um cristão que não ora para chamar a atenção para si. Segundo lugar, um cristão que não ora para chamar a atenção para si.
Terceira lição: um cristão verdadeiro não imita os hipócritas. Quarta lição: um cristão não imita os pagãos, multiplicando palavras e vãs repetições. Só que nós temos já aqui 4 lições na vida dos discípulos de Cristo. Vamos ler a nossa introdução? Nesta lição veremos a relevância de cultivar uma vida de oração, em harmonia com a palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus ensinou aos discípulos sobre oração. Podemos e devemos nos achegar diante do trono da graça, pois temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ponto de número 1. A relevância da oração. O apóstolo Paulo nos orienta a orar sem cessar, ou seja, a viver em constante oração. 1 Tessalonicenses 5:17. É mister lembrar que a oração é uma disciplina espiritual indispensável para os discípulos de Cristo, pois nos ajuda a aprofundar o relacionamento com Deus. Filipenses 4:6. Fortalecer a fé e as virtudes cristãs, vencer as tentações, Lucas 11:4, e tomar decisões importantes, aumentando a nossa intimidade com Deus, 1 Tessalonicenses 5:21 e 23. Vamos abordar esse 1 Tessalonicenses aqui, vamos aprender com Paulo. Paulo vai dizer, orai sem cessar. Muito, o que significa orai sem cessar? O que esse texto quer dizer? 1 Tessalonicenses 5:17. O termo traduzido aqui, por orar sem cessar, não significa fazer continuamente, mas sim voltar a fazer constantemente. Você entendeu? O termo traduzido por sem cessar não significa fazer continuamente, mas sim voltar a fazer constantemente. É uma perseverança. Jesus, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Então é uma insistência. Continue batendo, continue pedindo, continue orando, continue buscando. É uma existência com Deus. Aleluia. Agora, Filipenses, capítulo 4, vamos ler aqui, igreja, versículo de número 6. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. O que esse texto quer dizer, irmão? O que esse texto quer nos ensinar? Filipenses capítulo 4, versículo número 6. Vamos lá entender o que esse texto significa? A oração, o remédio divino para curar da ansiedade. A oração é o remédio divino para curar a ansiedade. Amém? Deus não apenas dá uma ordem. Não andeis ansiosos. Isso aqui fala de quê? Ansiedade. Mas refere à solução. Qual é a solução para a ansiedade, irmão? Não apenas diagnóstica a doença, mas também oferece o remédio. Ele não apenas diagnostica, mas ele oferece o remédio. Qual é o remédio para a ansiedade? Paulo está tratando aqui da ansiedade. Segundo alguns estudiosos, a depressão e a ansiedade é a doença do século. Paulo vai dizer, não andeis ansiosos. Se a ansiedade é uma doença, a oração é o remédio. Oh, glória a Deus. Então, olha aqui que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo aqui, ó. Não estejais inquietos, ansiedade, por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas. Paulo está tratando aqui da ansiedade. Ansiedade é uma doença, mas a oração é um remédio. Aleluia. Glórias
a Deus. Vamos adiante. Fortalecer a fé e as virtudes cristãs, vencer as tentações. Lucas capítulo 11, versículo de número 4. E tomar decisões importantes, aumentando a nossa intimidade com Deus. 1 Tessalonicenses 5, 21 ao 23. Vamos ver o que Lucas vai nos ensinar. O evangelista Lucas, que vai tratar muito da vida de oração de Jesus, nós vamos acompanhar, né? Que Lucas vai tratar Jesus como um homem perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que esse versículo, irmão Ailton, significa para a gente nesse ponto da relevância da oração? Lucas capítulo 11, versículo de número 4. Vamos ler aqui, igreja. Lucas, evangelista Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 4. Lucas 11, capítulo de número 4. E perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas nos livra-nos do mal. Foi o que nós lemos aqui. Então, Jesus nos ensina como orar. Está em Lucas capítulo 11, versículo, vamos ler aqui, versículo de número 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando abriu-lhe, disse um dos seus discípulos: Senhor, nos ensina a orar, como João ensinou os seus discípulos. Lucas capítulo 11, versículo de número 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, nos ensina a orar, como também João ensinou seus discípulos. Então nós vamos ver que os discípulos discípulo de Cristo, como eu sou, o discípulo de Cristo, o Senhor nos ensina a pregar. Senhor nos ensina a falar em línguas. Senhor nos ensina a profetizar. Senhor nos ensina a expulsar demônios. O que os discípulos pediram para Jesus? Senhor, nos ensina a orar. Porque quem ora, expulsa demônio. Quem ora, cura. Quem ora, opera. Amém? Quem ora, aleluia. Se nós vamos ver, que é perceber que a vida de Jesus é um modelo para a gente. Então, quem ora faz todas essas coisas. Faz maravilhas, sinais, mas você tem que estar em oração. A primazia da oração. Aqui os discípulos não pedem a ele para ensinar a pregar, nem mesmo a realizar milagre. Interessante, né? Mas que os ensine a orar. Que eles viam a vida de Jesus, como que era a vida de Jesus em oração. Os discípulos acompanharam. As pessoas te veem orando na sua casa. As pessoas sabem que você, meu irmão, ou você, minha irmã, é uma mulher de oração. Os discípulos percebiam, eles notavam a vida de Jesus, uma vida de oração. Glória a Deus. Vamos avançar aqui. Lucas ressalta a vida de Jesus de oração. Lucas capítulo 12, versículo de número 2. Vamos ler? Lucas capítulo 12, versículo de número 2. Ajuntando-se e entrando muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, nós vamos ver a vida de Jesus, né? Uma vida de oração. Olha o 2. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Então nós vamos perceber que Lucas, ele ressalta a vida de Jesus em oração. Jesus não disse se orares, mas quando orares. Lembra que eu falei que nós vamos trabalhar muito nesse texto áureo? E quando orares. O que significa isso, meu irmão? Mateus capítulo 6, versículo de número 4. Qual o significado desse texto? Jesus não disse se orares,
Mas quando orares. O que significa? Ele pressupõe que os discípulos vão orar. Jesus está pressupondo que os discípulos vão orar. A oração é uma necessidade vital na vida espiritual. Glória a Deus. Vamos avançar mais um pouquinho. Eu falei para você que nós vamos sempre estar voltando no textual. Esse texto é muito maravilhoso. Jesus nos ensina como orar. A vida de oração de Jesus despertou seus discípulos de tal ponto que um deles pediu a ele que nos ensinasse a orar, assim como João Batista ensinou seus discípulos. Lucas 11, versículo 1. Então, de maneira assertiva, Jesus ensinou os discípulos a orarem de maneira correta. O Filho nos deu, então, o alicerce para todas as outras orações, ensinando como orar a Deus com adoração, submissão e fé. Ele nos orienta a chamar a Deus de Pai. Lucas 11, versículo 2. E o que contribuiu para pensarmos em um relacionamento privilegiado com Deus, que não está diante dos seus. 1.2. A oração modelo ensinada por Jesus. A oração é indispensável e essencial no relacionamento com Deus. Afinal, o Senhor Jesus, enquanto esteve nesta terra, tinha uma vida de oração. Foi o que eu falei, a vida de Jesus chamou os discípulos, chamou a atenção dos discípulos. Que Jesus orava. Sempre Jesus se recolhia, se afastava para orar. Marcos 1,35, Lucas 3,21, Lucas 9,29, Lucas 11, versículo número 1. A oração que Jesus instruiu seus discípulos a fazerem contém o necessário para a oração, produzir o efeito desejado, compreendendo as principais necessidades dos seres humanos: comunhão, singeleza e intimidade com Deus. A vontade de Deus deve prevalecer em nossa vida, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Olha que interessante aqui que eu quero trazer para a igreja, no 1.2. A oração modelo de Jesus nos ensina que o nosso relacionamento com Deus é fundamentado na nossa vida de oração. Eu sempre falo, Deus ele tem várias formas de falar conosco, mas nós só temos uma forma de falar com Deus. Qual é? Através da oração. Como que você vai falar com uma pessoa se você não conhece? E como que nós vamos conhecer a Deus? Sim, pela Escritura, pela sua palavra, mas através da oração. Então, como você vai falar com Deus? Através da oração. Então, se você não ora, como que você vai falar com Deus? Tá vendo? Vamos lá. Lucas, o evangelista Lucas, registra 7 ocasiões são registradas apenas no Evangelho de Lucas. Jesus orando. Ele vai trazer aqui 7 ocasiões no Evangelho de Lucas que Jesus está orando. Eu vou te apresentar as 7 e depois nós vamos ler pelo menos 3. Lucas capítulo 3, versículo número 21. Vai anotando. Lucas 5, versículo 16. Lucas capítulo 5, versículo de número 16. Lucas capítulo 6, versículo de número 12. Lucas capítulo 9, versículo de número 18. Lucas 28 e 29. Lucas 10, 21 e 22. Lucas capítulo 11, versículo de número 1. Lucas 22, 31 e 32. Lucas 41, capítulo 41, versículo 44 e 45. Lucas, capítulo 23, versículo 34 até o 46. Eu trouxe aqui para você 7 ocasiões no Evangelho de Lucas, Jesus estava orando. Nós vamos ler aqui pelo menos 3, né? Porque o nosso tempo é muito curto. Lucas 3 e 21. Vamos lá? Lucas 3 e 21. O batismo de Jesus, olha que interessante. E aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando, o céu se abriu. Jesus estava orando e o céu se abriu. Significa, se você orar, os céus podem se abrir. O que eu sempre falo, o que abre os céus
não é profecia. O que abre os céus, a Bíblia diz que os céus não se abriu quando Elias profetizou. O céu se abriu quando Elias orou. E aqui, o céu se abriu quando Jesus orou. Oh, glória a Deus. Vamos lá. Outra referência. Lucas, capítulo 5, versículo de número 16. Porém, ele se retirava para os desertos e ali orava. Deus ensina o seu povo no deserto. Você está passando por um deserto? Deserto é processo. Essa luta vai passar. Essa prova vai passar. Deserto é onde você ouve a voz de Deus com mais nitidez. Deserto é passagem. Deserto é pedagógico. Meu irmão, eu estou passando por deserto. Fica tranquilo. Jesus estava orando no deserto. Você está orando no deserto? Ou você vai esperar chegar lá no deserto para você orar? Você tem que estar orando antes de chegar no deserto. Aleluia. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus orava no deserto. Oh, glória a Deus. Mais uma. Lucas capítulo 6, versículo de número 12. Lucas capítulo 6, versículo de número 12. A eleição dos 12. Glória a Deus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. E passou a noite em oração a Deus. Olha, que modelo nós temos. Jesus, o nosso maior modelo. Ele escolheu os 12. O que Jesus está fazendo? Orando. Irmão, quando você for tomar uma atitude, uma decisão, ore ao Senhor. Não tome nenhuma decisão sem consultar a Deus. Na crise, veja a mão de Deus. No deserto, veja a mão do Senhor. Não deixe. Quando você ora, você fala com Deus. A oração é se dirigir àquele que tem todo o poder. A oração conecta o altar da terra ao trono do céu. A oração une a fraqueza humana à onipotência divina. Quando as orações sobem para o altar da terra, diz Apocalipse capítulo 8, verso de 3 a 5, que elas sobem do céu em termos das intervenções soberanas na terra. Deus pode agir sem oração? Pode. Ele é Deus, ele é soberano, ele é livre, mas quis Deus, sendo soberano, agir por meio da oração. Então nada tendes, porque nada pedi. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. O que bate, se abre. Continue no caminho do Senhor. Vamos avançar? 1.3. Orando em secreto. A oração em secreto é aquela que conversamos com Deus intimamente, sem que outras pessoas ou diabo saibam, somente o Pai, que é onisciente, conhece os nossos pensamentos. Mateus 6.6. Um contraste com a maneira dos hipócritas agirem. Um discípulo de Cristo deve evitar a ostentação, pois Deus não vê as coisas como o ser humano vê. Deus não necessita de exibicionismo para ter sua atenção atraída. Nós vamos passar um pouquinho esse vídeo, vai ficar um pouquinho comprido, amém? Então, nós vamos tratar aqui do 1.3, orando em secreto. Foi o que eu trouxe aqui no texto áureo, aquelas 4 lições. Lembra daquelas 4 lições que nós tratamos aqui no nosso texto áureo, que vai falar de Mateus, capítulo... Vamos lá, para a gente não perder o foco, Mateus capítulo 6, do 5 ao 9. Então, eu trouxe aqui 4 lições. Irmão, qual foram as 4 lições? Em primeiro lugar, o cristão é alguém que ora. Em segundo lugar, o cristão é aquele que não ora para chamar a atenção para si. Foi o que eu disse. Você não ora para chamar a atenção para si. É isso que esse texto quer dizer. A oração é endereçada a Deus. Nós não podemos orar para chamar a nossa atenção. Não, ela tem um endereço. A oração tem um endereço certo. Ela é endereçada ao Todo-Poderoso. Ponto de número 2. A convicção na eficácia da oração. Para que a oração seja eficaz,
Não são necessárias vãs repetições das palavras. Mateus capítulo 6,7 foi o texto que nós estávamos trabalhando. Muitas pessoas acham que somente serão ouvidas se orarem longamente, usando palavras difíceis, mas a oração eficaz é aquela que acontece na simplicidade do coração e de acordo com as Escrituras. Lembra do fariseu e o publicano. Fariseu e o publicano. O fariseu fala assim, ó, e esse daí, ó, eu pago o dízimo, eu dou o dízimo, eu oro 3 vezes, eu jejuo não sei quantas vezes por dia, e esse daí, ó, e esse daí. O publicano, lembra? Batendo no peito, nem levantava a cabeça. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Olha a diferença de oração. Qual oração foi atendida? A do fariseu ou a do publicano? Lógico, foi a do publicano. Ele nem levanta a cabeça. Senhor, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Olhem, uma oração endereçada a Deus, com o coração contrito e quebrantado. Assim que Deus vai ouvir a minha e a sua oração. Aleluia. 2.1. Deus está atento ao cristão que ora. Jesus nos assegurou que tudo que pedimos em oração nos será concedido, se confiamos em Deus. Marcos 11, versículo 24. O Pai se importa com a disposição do nosso coração, porque Ele recompensa os que buscam. Hebreus 11, versículo 6. Nosso Senhor revelou que Deus está disposto e pronto a dar boas dádivas ao seu povo. Lucas 11, 9 ao 13. Mas também revelou que os seus discípulos deveriam pedir. Evidentemente que isso não significa que sempre receberemos o que pedimos, mas que Deus está atento e interessado em nos abençoar, segundo a sua perfeita vontade. Interessante que se você estudar os judeus não oravam para pedir. Interessante isso. Eu sempre trato isso com os irmãos na igreja. Os judeus, ele ora agradecendo a Deus. Ele já ora agradecendo aquilo que Deus bem fez. Olha que maravilhoso. Você está já orando a Deus aquilo que Deus ainda nem fez na sua vida. Você já está agradecendo. Nós temos que ser grato a Deus. Amém? Então, a convicção, né, foi o ponto 2, da eficácia na oração. Um cristão não imita os pagãos, multiplicando palavras vãs repetições. Os pagãos repetiam palavras e mais palavras, com o fim de serem ouvidos por seus deuses, né? Mas o cristão é alguém que está na presença daquele que sonda os corações e conhece as necessidades do cristão, antes mesmo que este faça algum pedido. Deus sabe de todas as coisas. Um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus transcendente. E nós vamos ver que Deus está atento ao cristão. Cristão que ora. Nós vamos ver que Lucas capítulo 11, do 9 ao 13, vamos ler Lucas capítulo de número 11, Lucas 11, do 9 ao 13. E vos digo vós, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, o que busca, acha, e o que bate, se abre-se-á. Até o 13. O qual pai dentre vós, que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito àqueles que lhe o pedirem. Olha, o que significa aqui, irmão Ailton, esse texto, Lucas capítulo 9? Pedir, continua pedindo. Buscai, continua buscando. Bater, continua batendo. Em outras palavras, não procure Deus apenas quando surge a emergência, no meio da noite. Mantenha-se constante em comunhão com Ele. Porque muitos cristãos só vão orar quando o problema chega. Não, meu irmão. Não, meu irmão. Você já tem que estar orando. Não vai buscar Deus só no socorro, só na emergência. Você e eu temos que estar com Deus em comunhão. Oh, glória a Deus.
2.2. O Pai conhece as nossas necessidades. Quando confiamos em Deus, como o Filho confia no Pai, e nós chegamos a Ele para conversar, a oração acontece. O Pai sabe o que precisamos. Mateus 6:8. O salmista diz que somos um livro aberto para Deus, que sabe até o que estamos pensando. Ele sabe quando saímos e quando voltamos. Nunca estamos fora do seu campo de visão. Ele sabe antecipadamente o que vamos dizer, antes mesmo que começamos a falar. Salmo 139, de 1 ao 4. Entretanto, Ele quer ouvir. Senhor, preciso de Ti. Deus quer ouvir, meu irmão, a sua oração. Deus quer ouvir. Deus quer que você fale com Ele, meu irmão. O Pai conhece as nossas necessidades. A oração é uma conversa íntima com o Pai. Orar é deleitar em Deus. Orar é se deleitar em Deus. Deus é melhor do que as bênçãos, meu irmão. Deus é melhor do que as bênçãos. Oh, glória! A oração não é um discurso humano, mas é um derramado coração diante de Deus. A oração não é um discurso humano, mas é um derramar seu coração diante daquele que tem poder. 2.3. A oração e a batalha espiritual. Paulo disse aos: nos revestimos de toda a armadura de Deus, assim podemos resistir às ciladas do diabo. Efésios 6:11. O apóstolo, após relacionar-se cada parte da armadura, diz: orando em todo o tempo. Efésios 6:18. Isso transmite a ideia de vestir cada parte da armadura com oração, e mesmo já vestido, continuar orando e vigiando, como Jesus já tinha enfatizado. Mateus 26:41. Esse texto de Efésios é tão maravilhoso que na igreja as crianças eles trouxeram esse título, né? Lá teve a festividade, eles trouxeram Efésios capítulo 6. Eu achei fenomenal. Eu gosto muito, um dos textos que eu mais gosto é Efésios capítulo 6, que Paulo vai tratar ali da armadura de Deus. O cristão tem uma armadura. Paulo vai dizer que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortaleza, anular sofismas. A nossa arma é espiritual. Amém? Então, como que você vai vencer o inimigo? Como que você vai vencer o dia mau? Paulo vai falar que os dias são maus. Através da oração, jejum e da palavra de Deus. A oração é batalha. A oração é guerra. Somos um exército. Precisamos orar uns pelos outros. E orar por todos os santos. Precisamos orar ao entrar em combate. Você não vai numa batalha sem se proteger. Você precisa conhecer o seu inimigo, com quem você está lutando. Você já viu essas pessoas que lutam em guerra desarmadas? Você já viu uma pessoa indo para combate desarmada? Não, eles vão, eles têm toda uma disciplina. Se nós não podemos encarar nosso inimigo de qualquer jeito, meu irmão. Nós não podemos superestimar e não podemos subestimar nosso inimigo. Porque ele não é onisciente, ele não é onipresente, mas ele é maligno, ele é astuto. Vigia, meu irmão. Vigia, minha irmã. Qual é a sua luta? Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados, potestades, contra denominadores desse mundo tenebroso. Nós estamos numa batalha espiritual. Mas se você não vigiar, você vai atingir pessoas, machucar pessoas. A sua luta não é contra o seu marido. A sua luta não é contra o seu filho. A sua luta não é contra a sua filha, seu patrão. Não. As nossas lutas é espiritual. Hostes espirituais da maldade. Nos lugares celestiais. Ele pode usar pessoas. Mas a sua luta não é contra pessoas. Então você primeiro precisa conhecer com quem você está lutando. Vamos avançar? Paulo pede oração por si mesmo, não para se livrar da prisão, mas para tornar-se eficaz na proclamação do Evangelho. Eu sempre falo, irmão, pede para Deus, ora por mim, para Deus me dar poder, ora pela minha família, para Deus dar poder para pregar, autoridade. Aleluia. Vamos avançar para a nossa conclusão. A oração e avivamento.
a dedicação à oração sempre procedeu os muitos avivamentos que ocorreram ao longo da história da igreja. Vemos na Bíblia Deus convocando seu povo à oração. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, nós somos o povo de Deus, somos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, humilhação fala, você tem que se prostrar, desce, meu irmão, toca que é melhor, se humilha que é melhor, se prostra. Lembra da mulher? Ela foi tocou em Jesus, ela foi nos pés de Jesus. Nos pés de Jesus tem renovo, nos pés de Jesus tem transformação. Vai nos pés de Jesus, toca que é melhor, aleluia, se humilha que é melhor. Após a ascensão de Jesus, seus discípulos aguardaram o revestimento de poder, perseverando unanimemente em oração e súplicas. Atos 1, versículo 14. Um mês depois de serem cheios do Espírito Santo, uma das marcas da igreja era a oração. Atos 2, 42, 3.1, 4 e 31. 6.4. É fundamental perseverar em oração para não sermos alcançados pela frieza espiritual e religiosidade vazia. Nós vamos ver que aqui em Atos, capítulo 1, versículo de número 14, todos perseveraram em oração. O grupo estava coeso na busca e manteve perseverante na oração, até que todos foram revestidos de poder. Aleluia. Nós temos que orar na mesma comunhão. Lembra que eles estavam no partir do pão, na mesma comunhão, a mesma comunhão. Quando a igreja está na mesma comunhão, no partir do pão, aí nós lembramos da ceia, né? A comunhão com Cristo. Aleluia. E aí, o que acontecia quando eles estavam orando, todos unânimes, o mesmo pensamento, o mesmo propósito. A Bíblia diz que eles receberam revestimentos de poder. Deus revestiu. Aleluia. Eles foram cheios do Espírito Santo. Nós estamos tratando. Como que você quer ser cheio, irmão? Você precisa de poder. Mas poder do alto. Como nós vamos buscar esse poder? Através da oração. Através da comunhão com Deus. Comunhão na igreja, com os irmãos. Atos 3.1, todos unânimes perseveraram em oração. Atos 4.31, a igreja em perseguição, ela ora. Porque eu sempre falo, o que destrói o povo de Deus não é perseguição. O que destrói o povo de Deus, o Zé vai dizer, o meu povo é destruído porque lhe falta o quê? O conhecimento. Perseguição não destrói o povo de Deus. O que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. 3.1. Falta de oração. Vamos lá? A falta de oração leva ao esfriamento espiritual. A falta de oração pode levar ao esfriamento espiritual. Encontramos em Isaías e Ezequiel o Senhor procurando intercessores, porém não encontrou. Isaías 59:16. Ezequiel 22:30. Não haver intercessores nos remete a uma atitude de indiferença e esfriamento. Lembramos a exortação de Paulo, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12.11, que haja fervor na intercessão. Já o esfriamento espiritual leva à perca do interesse pelas atividades espirituais, como oração, jejum, leitura da palavra e participação nos cultos. Temos que tomar cuidado com o esfriamento espiritual, meu irmão. Romanos capítulo 12, versículo de número 1, a antipatia não combina com a vida do crente, né? Com a vida do cristão. O crente precisa ser um indivíduo em chamas para Deus. Precisa arder o zelo pelas coisas de Deus. É alguém que serve a Deus com fervor. Glória a Deus. Vamos avançar aqui. 3.2. A religiosidade vazia. A oração
continua a ser uma necessidade da igreja. 1 Tessalonicenses 5,17. Por isso devemos rogar a Deus que deu seu doce Espírito, gere em nós um profundo sentimento. Gere em nós um profundo sentimento de indignação com a presente era pela transformação da nossa mente. Romanos 12,2. Precisamos buscar incessantemente ao Senhor para não sermos envolvidos em uma religiosidade vazia. Mateus 15, 7,8. Perseverar no caminho da santificação. Hebreus 12,14. A igreja precisa resgatar o coração, voltar a Deus. Esse avivamento é que precisamos com urgência. Paulo vai dizer em Romanos 12, rogo-vos, irmãos. Isso também foi um título do nosso congresso, né? Foi dos valentes, dos varões de Davi. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não nos conformeis com esse século, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. O que Paulo vai querendo trazer? É muito interessante, mas nós vamos ter que avançar aqui. Depois nós tratamos desse texto. A religiosidade vazia, né? Nós vamos ver que a religiosidade vazia. 1 Tessalonicenses 5,17. Os crentes devem viver em tal comunhão com Deus que a oração, quer falada, quer silenciosa, sempre seja fácil e natural para ele. A oração, quer seja falada ou silenciosa, sempre seja fácil e natural para ele. Mas podemos orar em qualquer tempo e em todo lugar. Amém? Romanos 12, né? Vou só pincelar aqui. A forma do mundo é a forma do relativismo. O crente é alguém que não põe o pé nessa forma. Aleluia. O crente é alguém que não põe o pé nessa forma. Devemos ser transformados de dentro para fora, pela renovação da nossa mente. Vamos avançar? 3.3. O avivamento vem da perseverança. Nosso Senhor contou uma parábola para nos mostrar aos discípulos que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18, 1-8. O que se espera dos que são do Senhor é que orem em constância, incansáveis clamam a Ele, de dia e de noite, pois reconhecem que a única esperança é Deus, não há outro a quem clamarmos. Cheguemos com confiança ao trono da graça, Hebreus 4,16, pois vamos alcançar misericórdia e achar graça. A conclusão, que o Espírito Santo nos ajude em todo o tempo para não nos deixarmos desfrutar das bênçãos, que o Espírito Santo nos ajude em todo o tempo para não deixarmos de desfrutar das bênçãos e nos chegar a Deus com confiança em ter a certeza da fé, confiando em Jesus Cristo, que intercede por nós. Nosso Pai Celestial está disposto e pronto a nos ouvir e conceder tudo o que precisamos para perseverar até o fim. Glória a Deus. Então eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de dar um joinha aí para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Não se esqueça, nos ajude, meu irmão. Comente, compartilhe. Não deixe de comentar, não deixe de se inscrever no nosso canal. Nos ajude aí, meu irmão. Eu preciso da sua ajuda. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e toda a sua família. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.